amigos! Vocês gostam de contação de histórias? Olá, amigos! Hoje vou contar uma história para vocês. Que história? Ah, Rato! Meu querido Rato, você vai me ajudar! Ah, que bom! Eu sou bom nisso. Ah, que bom! A história que eu vou contar é a história da Caixinhos Dourados. Por que você colocou isso em mim? Não vai me dizer o que quer que eu seja. Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia à beira da floresta. O nome desta linda menina era Caixinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas apesar de sua doçura, às vezes ela era muito travessa. Toda vez que ela saía para brincar, sua mãe avisava: "Querida, brinque no quintal e não vá à floresta." Ah, mamãe. Rato. Voz de Caixinhos Dourados. Tá bom. Ah, mamãe. Em uma barraca nas profundezas da floresta, vivia uma família de urso. O papai urso, que tinha ombros largos. A mamãe urso, com um porte médio. E um bebê urso. A mamãe urso sempre acordava cedo para preparar o mingau de aveia no café da manhã. Uma manhã, o urso bebê acordou mais cedo que o habitual e queria comer seu mingau, mas estava muito quente. "Mamãe, podemos passar na floresta até o mingau esfriar?" Mamãe, papai e bebê deixaram o mingau na mesa e saíram para passear. Na mesma manhã, Caixinhos brincava no quintal enquanto esperava o café da manhã. Mas ela estava muito entediada. Fica entediada. Entediada, isso. Entediada de brincar o tempo todo no quintal. E ela era muito curiosa para conhecer a floresta. Curiosa, fica curiosa. E se eu saísse para dar uma volta? Ela olhou em volta e, vendo que ninguém estava por perto, começou a correr. Correr para a floresta. Quando ela se cansou, parou e olhou em volta. Oh, que linda floresta, flores e árvores. Por que eu nem vim antes? E começava a ir cada vez mais longe. Nesse meio tempo, andando com sua família, o urso bebê viu uma colmeia num galho de uma árvore. "Que grande colmeia! Tenho certeza que está cheia de mel. Papai, podemos comer esse mel?" "Não, meu garoto. Esse mel é das abelhas. É a casa delas. Ninguém vai na casa dos outros para comer sua comida. Não é certo." "Você está certo. Vou esperar para ir para casa tomar meu café da manhã." Enquanto isso, Caixinhos Dourados, que andava sozinha por tanto tempo, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achou o caminho. Estava cansada e com fome. Cansada e com fome. Quase chorando de tanto cansaço, mas conseguiu andar um pouco, mais e finalmente chegou ao fim da estrada. Encontrou a casa da família urso. Ela calmamente se aproximou da casa, andou em torno dela, mas não viu ninguém. Então, toc, 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 bateu na porta, mas ninguém respondeu. Foi quando olhou pela janela e viu 3 pratos quentes sobre a mesa. Ela foi para a porta novamente e desta vez ela bateu forte. Pau, 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 pau. E a porta se abriu. Caixinhos Dourados ficou muito feliz e gritou: "Alguém em casa?"
não havendo resposta, ela entrou e se aproximou da mesa. Na mesa havia, como eu disse, 3 tigelas de mingau. Uma grande, uma média, uma pequena. E como estava com tanta fome, queria comer a grande por primeiro. Mas, no momento em que colocou a colher na boca, a boca queimou, porque o mingau ainda estava quente. Ela então pegou a tigela média, mas não quis comer, porque estava fria. Que frio! Finalmente, ela mergulhou a colher na menor tigela. Esse mingau está na temperatura perfeita. Então, ela comeu todo o mingau da tigela menor. Quando ela terminou seu café da manhã e se sentiu satisfeita, decidiu sentar em uma das 3 cadeiras em frente à chaminé para descansar. A primeira cadeira era grande, a segunda era média e a última era pequena. Primeiro ela tentou sentar na grande, mas não conseguiu subir. Então ela tentou a do meio, mas estava também muito difícil. E quando finalmente sentou-se na que era confortável, exatamente o tamanho dela, né? De repente a cadeira quebrou em pedaços e fez um barulho muito alto. Caixinhos Dourado caiu no chão. Sim, e não sabia o que fazer. E no caminho até o quarto, ao lado, onde havia as 3 camas, uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro ela tentou deitar na grande, mas era grande demais e difícil de subir. A segunda já era melhor, mas muito macia para o gosto dela. Então deitou na terceira. Essa era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu imediatamente. Enquanto Caixinhos dormia, a família Urso voltou para casa. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Pai Urso deu uma olhada na tigela e ficou com tanta raiva, tanta raiva. Alguém provou meu mingau! Mamãe Urso olhou para sua tigela. Alguém também provou meu mingau! O bebê urso olhou para sua tigela e começou a chorar. Alguém não só provou meu mingau, mas comeu ele todinho. Levantaram-se e começaram a olhar em volta. O urso pai notou a cadeira em frente, a chaminé. Alguém sentou na minha cadeira. Olhe, ela está em outro lugar. Então foi a vez da mamãe urso reclamar. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê começou a chorar novamente. Ai, na minha, não só sentou na minha cadeira, como quebrou também. Então a família foi para o quarto. Alguém deitou na minha cama? Vejam só que bagunça! Deitaram na minha cama também. Alguém deitou na minha cama e ainda está dormindo. Uau! Papai Urso foi até a cama de bebê e viu que alguém realmente estava dormindo nela. Lentamente levantou o cobertor e ficou surpreso ao ver uma menina dormindo na cama do seu bebê. O quê? O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama agora! Acordando com o choro do bebê, Caixinhos Dourados viu os 3 ursos na frente dela.
e saiu correndo de medo. Ah! Ah! Tadinha! Ela saiu da casa e começou a correr sem nem olhar para trás. Ela ficou sem fôlego de correr, mas não parou e nem sabia para onde ir. Naquele momento, ela viu os seus pais vindo da floresta que haviam saído à sua procura. Caixinhos Dourados ficou muito feliz em vê-los. Ela correu e abraçou sua mãe. Então ela entendeu que precisava ouvir sua mãe e nunca mais desobedecê-la. Contar uma série de acontecimentos a alguém é algo que fazemos naturalmente em nosso dia a dia. Por exemplo, quando você conta a um amigo o que fez no fim de semana ou a seus familiares o que fez na escola. No entanto, podemos fazer uma contação de história mais elaborada quando usamos recursos sonoros e visuais. Eles podem deixar a narração oral de um texto literário mais interessante e fácil de compreender. Um exemplo desses recursos são as ilustrações. Vimos na aula anterior, inclusive. Elas podem ser apresentadas em cartazes ou projetores, ou ainda por meio do livro ilustrado, caso haja essa versão. Veja a seguir mais alguns recursos simples de apoio à contação de histórias. Fantoches. Alguns fantoches são bastante elaborados, porém eles também podem ser facilmente feitos, por exemplo, com o uso de meias. Existe também a versão que se coloca nos dedos, o dedoche. Objetos reais. Às vezes, a história apresenta um objeto marcante para o desenrolar do enredo, por exemplo, a flauta, em O Flautista de Hamelin. Mostrar esses objetos aproxima a história do público. Dobraduras. São interessantes para representar figuras como animais e são práticas de fazer, precisa só de papel. Música. É interessante colocar efeitos sonoros para acompanhar a história. Além de instrumentos musicais, podem ser usados objetos para produzir os sons. A contação também pode ser intercalada com canções que se relacionem com a história. Outro recurso são as silhuetas de papel que usei na história que contei. E um rato bem bonito. Sim, claro. Hora da atividade! Para essa atividade, você vai precisar do anexo desta aula, lápis de cor, tesoura, cola. Vamos fazer nosso dedoche? Assim você pode utilizá-los para contar histórias. Pinte, recorte os dedoches e depois cole formando um anel. Pronto! Use sua imaginação para contar suas histórias com os animais da fazenda! Agora, que tal você escrever uma história para contar para a sua família? Tenho certeza que vão se divertir muito! Até a próxima, amigos!
E agora o urso vai atrás da Caixinhos Dourado, que sai correndo, gritando. Ah! Ah!